Muito bom dia. Bom dia, Fá Cabral. Bom dia, Sandra Prata. Bom dia, Aristeu. E aí, meu amigo, como é que está esse Espírito Santo? Bom dia, Pimentel Marques. Tomar aqui um cafezinho para começar direito essa segunda-feira. Pessoal entrando aí, fixando aqui o nosso tema. Direito de preferência. Vamos falar aí sobre um tema que tem vários desdobramentos possíveis. A gente tem direito de preferência originário de várias situações relacionais distintas, cláusula de preferência. Em vários contratos é comum a gente ter esse tipo de cláusula. Direito de preferência decorrente da lei, diferença entre uns e outros, consequências no plano prático, no plano processual. Temos aí um bom assunto para a gente trabalhar. Bom dia, Bárbara. Vamos começar esta semana direito. Começar pedindo licença aos queridos amigos e alunos, eventualmente torcedores do Galo, pela minha camisa nesta segunda-feira, mas foi inevitável. Então, começando esta semana com uma conquista, então aqui tem que dar o devido mérito, a devida preferência. Vamos lá. Vamos começar esta nossa live, começando direito, a nossa live de segunda-feira, para falarmos de um tema que ele pode ter uma utilização bastante... porque ele pode ser bastante estratégico, né? A questão do direito de preferência. E eu queria começar distinguindo o direito de preferência de outras cláusulas que também são frequentes em certas operações contratuais, mas que exercem funções diferentes. Primeira distinção que eu queria estabelecer com vocês é direito de preferência versus cláusula de retrovenda. Direito de preferência versus cláusula de retrovenda. As duas cláusulas especiais são possíveis a gente estabelecer em operações onerosas, a gente pode estabelecer nas nossas contratações esse tipo de ajuste. São cláusulas especiais que estão previstas no Código Civil no capítulo destinado à compra e venda, tanto a retrovenda quanto a preferência se apresentam lá nas cláusulas especiais da compra e venda regidas pelo Código Civil, a retrovenda nos artigos 505 a 508, enquanto que a preferência ou preempção vai se apresentar ali do 513 até o 520, ambos do Código Civil, todos do Código Civil. Bem, primeira observação é que esse tipo de cláusula, embora apareça tipicamente prevista em relação ao contrato de compra e venda, então lá na moldura da compra e venda, tanto a preferência quanto a retrovenda aparecem, é comum a gente ter cláusula de preferência em outros contratos. E é possível, sim, que a gente ajuste, no âmbito da autonomia privada, a cláusula de preferência, usando-se as regras da compra e venda apenas como suporte analógico. Então, as partes, no âmbito da sua autonomia privada, vão lá, pegam aquele modelo, né, de cláusula especial que o legislador previu para compra e venda, mas aplicam em outras modalidades contratuais, como, por exemplo, recentemente, eu comecei a trabalhar numa operação de franquia, numa discussão em torno de uma operação de franquia, que contém uma cláusula de direito de preferência em relação ao estabelecimento comercial, ao ponto comercial, né, e a possibilidade ali de, num contrato de franquia, também ter uma previsão de cláusula de preferência, usando-se como suporte analógico as normas de direito civil relacionadas à compra e venda. Bom, muito bom dia, Pedro. Bom dia, Robert, Maris,
Bom dia a todo mundo que foi entrando aí nessa nossa live. Vocês estão muito devagar hoje. Acho que todo mundo fez Enem e foi dormir cansado, porque o pessoal está meio devagar. Josimara, muito bom dia. Então tá todo mundo de ressaca, para o bem ou para o mal, por razões boas ou não tão boas. Acho que o pessoal hoje está acordando mais tarde. Mas vamos lá. Na retrovenda, existe a constituição de um direito potestativo. Na retrovenda, existe a constituição de um direito potestativo em favor do vendedor. O vendedor, ele reserva para si, em comum acordo com o comprador, o direito de recomprar a coisa. E na retrovenda, esse direito de recompra, ele, como é um direito potestativo, ele sujeita a outra parte a essa operação, né, de retorno da coisa. Né? Então, eu vendo para você, mas eu me reservo ao direito de, em certo prazo, recomprar a coisa alienada. Então, é possível que eu me reserve ao direito potestativo de recompra. E existe toda uma moldura normativa para esse direito de recompra, né? Esse direito à recompra potestativa. Então, o artigo 505 do Código Civil ele vai dizer que o vendedor da coisa ele pode reservar seu direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. E aí, nesse caso, ele restitui o preço que ele recebeu, né, e reembolsa as despesas que o comprador houver feito, inclusive despesas relacionadas à própria compra da coisa. Né? Então, eu vendo a você um imóvel, mas eu me reservo ao direito de recomprá-lo pelo preço que eu vendi, apenas ressarcindo a você as despesas que você teve com a coisa durante o período e as despesas que você teve com a própria aquisição, imposto, registro, escritura, etc. Por que essa cláusula ela existe? A cláusula de retrovenda ela existe normalmente em operações em que o objetivo daquela compra e venda não era de fato uma alienação definitiva do objeto. O objetivo daquela compra e venda era capitalizar o vendedor, que tem ali uma necessidade de um recurso com maior liquidez imediata, mas oportunizando a ele a recuperação da coisa desde que dentro do prazo, e aí o artigo 505 diz que esse prazo é de até 3 anos, desde que dentro desse prazo ele consiga, então, resgatar a coisa. Então tem um certo quê de garantia nessa operação. Né? Existe aqui um viés, né, que até se assemelha um pouco à alienação fiduciária, onde eu transfiro a propriedade do bem para o credor em troca de liquidez, e aí eu tenho um prazo de resgate dessa propriedade, né, uma vez que eu recompre, no caso da alienação fiduciária, pagando a dívida, no caso da retrovenda, recomprando a coisa pelo mesmo preço que eu vendi, obviamente aí acrescida das despesas que o comprador teve durante esse período de resgate. A cláusula de retrovenda, ela já foi mais frequente, ela já foi mais utilizada, ela ainda é uma cláusula que pode ser estratégica em algumas operações, mas ela já foi mais utilizada no passado quando a alienação fiduciária ela não alcançava bens imóveis. Né? Então, até 1997, a gente não tinha alienação fiduciária para imóveis. Então, quando a gente queria fazer uma operação imobiliária de garantia, em que o vendedor ele se desfazia da coisa para obter o capital, mas ele tinha a intenção de resgatá-la, ele tinha ali o propósito de resgatá-la, a retrovenda às vezes era uma alternativa, melhor do que a hipoteca. Né? Dependendo dos contornos do negócio, a retrovenda podia se apresentar mais interessante. Em 1997 vem a Lei 9.514, introduz a alienação fiduciária no direito brasileiro, abre a alienação fiduciária para qualquer credor, então não houve a restrição de que somente poderia usar a alienação fiduciária quem fosse instituição financeira. A 9.514 ampliou isso, então deu a possibilidade de que particulares usassem esse instrumento de garantia, e aí a retrovenda acabou sendo uma estrutura
que ficou menos utilizada, uma estrutura que ficou ali dividindo espaço com a alternativa da alienação fiduciária, beleza? A gente vai encontrar alguns julgados, principalmente no âmbito do STJ, falando da retrovenda sob o ponto de vista da simulação, né? Fazendo ali a imputação da retrovenda em uma operação simulada. Mas qual o contexto? Geralmente é o contexto de uma operação de crédito abusiva praticada por um agiota, onde esse agiota ele simula o preço daquela venda com o propósito de se locupletar de taxas de juros que seriam ilegais. Vou dar aqui um exemplo, tá? Para que a gente possa identificar, visualizar. Imagine o seguinte, imagine que eu sou um agiota e eu vou emprestar 500 mil reais para o devedor a uma taxa de juros de 5% ao mês, uma taxa, portanto, acima dos limites legais permitidos, uma taxa de juros de 5% ao mês. E aí, se eu fizer um contrato de mútuo com esse empréstimo de 500 mil a uma taxa de juros de 5% ao mês e colocar ali como garantia uma alienação fiduciária, por exemplo, ou uma hipoteca, esse contrato de mútuo poderá ser questionado pelo devedor, que poderá requerer o reconhecimento da nulidade da abusividade dos juros. O contrato de empréstimo até será válido, mas a taxa praticada por ser usurária poderá então ser reduzida para limites aceitáveis, que seria aquela ideia do dobro da taxa legal a que se refere o artigo 1º da Lei da Usura. Beleza. E aí o que ele faz? Né? Se o agiota quer fazer aí essa operação, ela ficar disfarçada. Ele faz uma compra e venda, ele calcula dentro do prazo da dívida, o prazo de resgate da dívida, ele calcula esses juros de 5% ao mês acumulados no tempo. Então, digamos que esses juros de 5% ao mês, acumulados no tempo combinado, representassem no acúmulo do período 200 mil reais. Então, o acumulado desses juros desce no final do período 200 mil reais. O que ele faz? Ele, então, faria o seguinte, uma compra e venda dissimulando o preço, ao invés dos 500 mil que realmente serão pagos, declara-se 700 mil. Então, comprador e vendedor dissimulam, declarando que essa operação foi de 700 mil. E que esse vendedor, que é o devedor da minha operação de mútuo, esse vendedor do imóvel, ele poderá resgatar o imóvel, poderá recomprá-lo daquele agiota, se ele pagar os 700 mil dentro do prazo convencionado, acrescido, obviamente, das despesas de escritura, imposto de transmissão e registro. E aí o juro ficou ali embutido. Então, muitas vezes, o que a gente vai ver no judiciário, em torno da retrovenda, são as controvérsias que vão surgir dali em torno da busca de uma declaração de que houve ali uma simulação para ocultar uma operação de objeto ilícito, que seria justamente os juros usurários praticados pelo agiota. Né? Então, de fato, esse era um instrumento que tinha um uso, não vou dizer enorme, mas eu vi alguns casos desse tipo ao longo da minha carreira, alguns casos com esse tipo de dissimulação. Né? Então, só resumindo, o que o sujeito faz? Ele joga um sobrepreço, né? Um sobrepreço que não é verdadeiro, sob o ponto de vista de que não houve aquele pagamento efetivo, mas gera para outra parte a obrigação de pagar aquele valor a maior, sob pena de não conseguir resgatar a coisa. E não conseguindo resgatar a coisa, ele sofre a perda definitiva do bem, né? Operando-se ali, portanto, também um pacto comissório, sob o ponto de vista de que o credor fica com a coisa, caso o devedor não consiga resgatá-la pelo pagamento integral do preço, mais aqueles juros abusivos. Então, essa era mais ou menos a questão que batia nos tribunais envolvendo a retrovenda, acusando a retrovenda de ser um instrumento de dissimulação. Mas a retrovenda ela não precisa ser isso. A retrovenda ela pode ser licitamente utilizada. Ela é um instrumento interessante, principalmente quando existe ali uma justificativa entre as partes
para que esse bem seja alienado em garantia ao comprador, com a possibilidade do vendedor resgatá-lo num certo tempo e que, passado aquele tempo, o comprador possa então ficar com aquele bem de forma definitiva e dar a ele a destinação que bem entender. Então é um instrumento possível, claro que desde que o instrumento que o constituiu seja a representação da verdade da operação e não uma simulação, uma dissimulação de uma operação irregular. Beleza. Na preferência, não é isso que a gente está prevendo. A gente não está prevendo a possibilidade do vendedor recomprar se e quando ele quiser pelo preço pré-definido. Na preferência, o que eu estou dizendo é o seguinte, que durante certo lapso de tempo, durante um certo período, o vendedor pode ter reservado para si o direito de preferir na compra daquele bem que ele vendeu, caso o comprador resolva revender. Repito, na preferência, o que se está estabelecendo é a possibilidade daquele que agora está vendendo recomprar a coisa num certo período, caso quem está comprando agora resolva no futuro revendê-la. Então, no direito de preferência, quem está vendendo agora e se reservando ao direito de preferência, ele não tem a garantia de que ele vai conseguir recomprar. Ele não tem a garantia porque ele não pode obrigar a outra parte a querer vender. O que ele tem é o direito de recomprar caso a outra parte deseje, resolva vender dentro daquele lapso temporal. Então é um outro direito com um outro contorno. Na retrovenda, o vendedor diz assim, não me importa, comprador, se você quer ou não vender, eu tenho o direito potestativo de reaver a coisa. E se eu exercer depositando o preço, esse bem volta a ser meu. Isso na retrovenda. Na preferência eu tenho a preferência caso você deseje vender. Desejar vender é uma opção sua. Segunda diferença, na retrovenda, o meu direito de recompra é exercido pelo preço pré-combinado. Enquanto que na preferência, o meu direito de preferência será exercido pelo preço que vier a ser praticado na época da tal revenda. Então, depende que o comprador queira revender e a preferência vai ter que ser exercida pelo preço que estiver sendo pedido por aquele futuro vendedor. Se aquele futuro vendedor estiver pedindo um preço maior, para eu exercer a preferência, eu vou ter que pagar esse preço maior. Se porventura o mercado caiu e estiver sendo vendido a um preço menor, eu vou poder exercer esse direito de preferência e comprar por esse preço menor. Mas é uma alha, é algo aleatório. O preço futuro dessa eventual venda é aleatório porque a própria eventual venda ela não é garantida. Beleza? Então, dentro dos contornos da compra e venda, apresenta-se o direito à aquisição por meio da retrovenda e o direito de preferência por meio da cláusula de preferência ou preempção, mas com contornos diferentes para o seu exercício. Beleza? Ok. Então, primeira distinção que eu queria estabelecer com vocês. Agora, a segunda, dentro do próprio direito de preferência. Então, agora vamos estabelecer a segunda distinção importante dentro do próprio direito de preferência. O direito de preferência, ele pode se originar de uma cláusula contratual. Ou o direito de preferência pode se originar de um dispositivo legal. Então, eu posso ter um direito de preferência que foi acordado entre as partes e existe porque as partes assim estabeleceram em contrato, em cláusula própria. Ou o direito de preferência pode ter a sua previsão legal, quer dizer, independentemente de um acordo entre as partes, aquele direito de preferência está estabelecido na lei. Então, eu tenho um direito de preferência legal e eu tenho um direito de preferência que é exclusivamente convencional. E isso vai ser muito importante para a gente estabelecer estrategicamente as ferramentas de exercício desse direito. Quais são os instrumentos práticos para a gente exercer esse direito no momento futuro. Ok? Então, por exemplo, direito de preferência
entre condôminos quando o bem é indivisível. Direito de preferência entre condôminos de bem indivisível. Artigo 504 do Código Civil. No condomínio pró-indiviso, existe direito de preferência entre os condôminos. Esse direito de preferência ele é legal e ele é baseado na situação condominial. Qual é a lógica do legislador? Vamos ver se vocês sacam qual é a lógica do legislador. Por que o legislador entende que todo condômino de coisa indivisa, ele tem legalmente o direito de preferir na aquisição onerosa da coisa a outro, a um terceiro? Isabela, você tem ideia do porquê que a gente tem esse direito de preferência previsto em lei? Qual é a motivação legislativa aqui, histórica? Alguém sabe qual é a motivação histórica para eu ter um direito previsto em lei de preferência entre condôminos de uma coisa indivisível? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Melo, tudo bem? Pacheco entrando agora também. Bom, ninguém aqui se manifestou, mas o motivo... Opa, peraí que o Rafael está dizendo ter o direito de não ter copropriedade com desconhecido. É isso aí, Rafael. Na verdade, eu não tenho o direito de não ter a copropriedade com desconhecido, porque se eu não exercer a preferência, eu vou ter a situação condominial com o desconhecido. Né? Mas é por aí. A lógica, Sandra, é você extinguir o condomínio, é você dar a oportunidade a esse condômino de, ao exercer o direito de preferência, extinguir o condomínio existente. Por conta de uma ideia que já vem desde o direito romano, de que o condomínio é a mãe de todas as discórdias. Né? Que o condomínio é um berço de conflitos. Então, sendo o condomínio a mãe de todas as discórdias, sendo o condomínio um berço de conflitos, o legislador estimula o fim do condomínio. Por várias maneiras diferentes, o legislador vai estimular o fim do condomínio, principalmente o condomínio de coisas indivisíveis, reconhecendo a dificuldade do ser humano de gerir esses interesses comuns sobre um bem que não comporta divisão. E aí o direito de preferência serviria para isso. E aí, mais ou menos nessa linha, né, Rafael? De eu não ter que ser condômino com uma pessoa desconhecida, com maior possibilidade de atrito. Então, o direito de preferência, ele equacionaria isso. Quando eu, então, adquirindo a cota parte do outro condômino, evito, né, ter que me relacionar em condomínio com um terceiro estranho. Né? Eu não vou conseguir totalmente impedir, porque se eu não exercer a preferência, o estranho, sim, poderá se tornar o novo condômino daquela copropriedade. E aí, a minha alternativa, pessoal, se eu não quero ser condômino com um terceiro desconhecido, a minha alternativa é ou eu exerço a preferência, e aí eu adquiro a cota parte do outro condômino que quer se retirar, ou nós extinguimos o condomínio pela venda integral. E aí a gente coloca a coisa integralmente à venda como maneira de extinção da relação condominial. Por isso que em inventários, vou pegar aqui uma questão que é bastante frequente, muita gente faz inventário para poupar atrito, para fazer mais rápido, faz inventário com vários herdeiros e coloca os bens todos em condomínio. E aí, ao invés de fazer a partilha, conferindo a cada herdeiro um bem específico, confere a cada herdeiro uma cota parte, uma fração do mesmo bem, né, ou de vários bens. E isso cria um condomínio. A partir do término do inventário, cria-se um condomínio voluntário. Antes era um condomínio eventual, porque decorreu da situação da sucessão aberta, né? O espólio exerce ali um condomínio de interesse, mas terminado o inventário, tendo a partilha definido que o bem ficaria em condomínio, aquele condomínio passa a ser voluntário. E aí, se um herdeiro quiser vender a sua parte num bem específico, como é que ele faz? Né? Como é que ele pode fazer? É difícil você vender uma fração de um apartamento, é difícil você vender uma fração de uma casa para um terceiro estranho. É difícil que um terceiro queira adquirir. Quando é
um terreno que pode ser depois objeto de um desmembramento, é mais fácil. Mas quando é um bem que, de fato, não está dividido hoje, não pode ser dividido depois, né? Ele não comporta, de fato, divisão, ele é absolutamente indivisível, é difícil você encontrar um comprador. E aí, o caminho para esse herdeiro que quer se desfazer daquela propriedade é, muitas vezes, pedir a extinção de condomínio pela venda forçada da coisa toda. Quando ele pede a extinção do condomínio pela venda forçada da coisa toda, os outros condôminos, os outros herdeiros que não queriam vender, eles têm uma alternativa. Ou eles compram a cota parte desse condômino que está, né, querendo se desfazer da sua fração, ou eles se sujeitam à venda compulsória do todo. E aqui, todos os outros condôminos ficam sujeitos, estado de sujeição, ao direito potestativo desse de dissolver a situação condominial. E aí o bem é vendido e o preço é repartido. Você extingue o condomínio sobre a coisa, transformando em dinheiro e dividindo o dinheiro entre todos os coproprietários. Então, ou o caminho vai ser o direito de preferência do artigo 504, ou a extinção do condomínio do 1320. Ou eu vou pelo 1500, ou pelo 504, alguém exerce a preferência entre os condôminos, ou o 1320, vamos levar a coisa toda à venda. Mas o norte aí é esse, é viabilizar a extinção do condomínio vista como fonte de discórdias potenciais. Então o legislador opta por permitir que esse condômino ele possa exercer ali a preferência. Esse direito de preferência do condômino ele não tem um prazo de duração, ele tem um prazo para ser exercido, mas ele não tem um prazo de duração. Por quê? O meu direito de preferência existirá enquanto eu for condômino. Então, enquanto existir a relação condominial sobre aquele bem indiviso, eu terei direito de preferência caso o outro condômino resolva alienar a coisa, resolva promover uma transmissão onerosa desse bem. Uma vez que ele resolva promover essa venda e me notifique, aí eu tenho prazo para me manifestar na forma do 504. Né? Mas enquanto durar a relação condominial, o direito de preferência está ali latente. Ele existe e deverá ser respeitado. Então esse é um direito de preferência de origem legal, ele não precisa estar previsto em cláusula contratual, ele não precisa ser instituído por um ato de vontade das partes. Ele deriva da própria lei. Outro exemplo muito comum de direito de preferência é o direito de preferência da Lei de Locações, da Lei 8.245 de 1991, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos. Ali existe também um direito legal de preferência. O legislador prevê esse direito de preferência lá no artigo 27 da Lei de Locações. E esse direito de preferência, igualmente aqui, não precisa estar previsto expressamente no contrato. Eu não preciso ter no meu contrato de locação uma cláusula expressa assegurando ao locatário o direito de preferência, porque a lei já assegura esse direito de preferência. Beleza? Só que aqui, no caso da locação, esse direito de preferência, ele vai ter uma peculiaridade bastante importante quando a gente compara com o artigo 504, que é o direito de preferência entre condôminos de coisa indivisa. Qual é a peculiaridade do direito de preferência do locatário na Lei 8.245 de 91? A peculiaridade é a seguinte. No artigo 504 do Código Civil, que é o direito de preferência entre os condôminos de bem em estado de indivisão, aquele direito de preferência, ele tem natureza e eficácia reais. Isto é, ele é um direito de preferência que adere ao direito de copropriedade, ele é um direito de preferência, que por força de lei ele é aderente ao direito de propriedade, e por isso ele tem oponibilidade contra todos.
contanto que a minha situação de proprietário esteja constante do registro de imóveis, contanto que o meu direito de propriedade conste do registro daquele bem, de imóveis ou de outros bens, né? Contanto que conste do registro que eu sou coproprietário da coisa, o meu direito de preferência será oponível a terceiros. E como é que eu exerço esse direito de preferência que decorre da situação condominial em oposição, né, ao terceiro? Eu exerço por meio de uma ação. Se o meu direito de preferência foi desrespeitado, se o outro condômino vendeu a cota-parte dele sem oferecer primeiro a mim, o meu direito de preferência ele vai se exercitar por meio de uma ação que é exercício do poder de sequela, que é a ação de adjudicação compulsória. Então eu tenho a possibilidade de exercer, por meio da adjudicação compulsória, a aquisição daquela cota-parte que não me foi ofertada no momento, né, oportuno. Então, o outro condômino vendeu a cota-parte dele, não me garantiu o meu direito de preferência, eu descobri que isso aconteceu, tomei conhecimento de que essa venda aconteceu à minha revelia, e eu tenho um prazo decadencial no artigo 504 para exercer esse meu direito de preferência por meio de uma ação de adjudicação compulsória. O que significa que quando eu ingressar com essa ação em juízo, eu vou depositar esse preço, eu vou fazer o depósito do preço pelo qual foi vendida a fração daquele outro condômino, e depositando esse preço dentro do prazo, eu vou adjudicar aquela fração. Eu vou, então, adquirir para mim, de forma potestativa, eu vou reivindicar aquela fração para mim, o que vai importar em anulação da venda ao terceiro adquirente, vai anular a venda ao terceiro adquirente e vai gerar para mim uma aquisição daquela fração. Beleza? Então eu tenho uma oponibilidade contra terceiros que permite que, por meio da adjudicação compulsória, eu anule a venda ao terceiro e adquira a cota-parte para mim. Esse terceiro está exposto a esse estado de sujeição porque o meu direito de condômino constava do registro. E, portanto, o meu direito de condômino era oponível a ele. Então, primeira dica, se você está assessorando alguém que está adquirindo um imóvel que se encontra em estado de indivisão, ou está adquirindo um bem que não seja imóvel, mas ele está em estado de indivisão, ele é indiviso nesse momento. E o exercício da posse sobre esse bem pelos condôminos, ele é conjunto, né? Então ele não é fracionado, não é cada um exerce direito sobre uma parte, é tudo exercido em estado de indivisão. Essa aquisição, para ser segura, eu preciso ter a prova, eu preciso exigir que a outra parte me exiba uma prova, me forneça uma prova de que, de fato, o outro condômino foi procurado, que a ele foi ofertada a aquisição em preferência e que ele não exerceu esse direito de preferência. Porque se eu só adquirir sem fazer essa checagem, o que poderá acontecer é que depois, passado algum tempo, em até 180 dias, ocorra a promoção de uma ação contra o meu cliente, pleiteando a adjudicação compulsória dessa fração, anulando a aquisição que o meu cliente fez mediante o depósito de tanto por tanto. E veja que isso pode atrair ainda outros problemas. Por exemplo, é ainda muito comum, tem se tornado cada vez menos frequente, mas ainda é muito comum, que comprador e vendedor acabem, por alguma razão, combinando um preço para a escritura diferente do preço realmente praticado na operação da compra e venda. Então se coloca na escritura um preço e se pratica de fato outro. Geralmente o que motiva as pessoas a fazerem isso é uma questão tributária, né? Geralmente é o comprador
que por vezes não tem como comprovar que ele tem aquele capital todo, então ele tem algum dinheiro que ele não regularizou em algum momento, e aí ele não está conseguindo comprovar integralmente que ele tem aquele preço, ou o vendedor que quer ver assim reduzido o seu lucro imobiliário, o imposto de renda que ele vai ter que pagar sobre o ganho de capital. E aí essas partes, em conluio, acabam combinando que vão operar aquela venda a um preço e vão declarar em escritura essa venda a outro preço. Olha o problema. Se eu tenho um direito de preferência que tem eficácia real e que possibilita a adjudicação compulsória, por quanto que esse terceiro, titular do direito de preferência, poderá adjudicar? Pelo preço declarado na escritura ou pelo preço verdadeiro praticado? O que o STJ vai nos dizer? O STJ vai nos dizer que as partes que dissimularam o preço não poderão valer-se da própria torpeza para opor essa dissimulação ao terceiro de boa-fé. Então, esse condômino, ou essa pessoa que tem o direito de preferência que foi preterido e está exercendo a adjudicação compulsória, terá o direito a exercer essa adjudicação compulsória pelo preço declarado. Mesmo que o preço verdadeiramente praticado tenha sido maior. O que significa que esse adquirente, ele não só se expôs ao risco quando comprou aquele bem em condomínio sem a devida prova de que o direito de preferência foi assegurado, como ele ainda topou colocar no contrato um preço que era menor do que foi praticado. Então ele ainda está sujeito a uma adjudicação compulsória por um preço menor do que ele efetivamente pagou. E ele vai ter que discutir eventual prejuízo com quem vendeu aquela fração para ele. Ele não vai poder opor essa dissimulação, diz o STJ, não vai poder opor essa dissimulação ao outro condômino que, enquanto terceiro de boa-fé, está ali promovendo a adjudicação com base no preço que foi declarado. Certo? Então, a gente tem que ficar super atento quando for situação de exercício de direito de preferência baseado em direitos oponíveis a terceiros, em que exista ali uma eficácia real que permita ao titular do direito de preferência uma adjudicação compulsória, ficar super atento se de fato esse direito foi assegurado, se foi oportunizada a aquisição, né, dessa coisa àquele titular do direito de preferência, e se o preço praticado aqui, e que se encontra declarado em escritura, se encontra declarado em contrato, ele corresponde de fato ao preço que vai ser praticado, porque senão eu tenho um duplo risco. Né? O risco da adjudicação e ainda o risco de que essa adjudicação aconteça por um preço menor. Sandra, na extinção do condomínio, os bens móveis podem integrar a ação para efeito de divisão? Interessante, Sandra. Então, se existe um condomínio sobre o bem principal, que nesse caso seria o imóvel, e os bens móveis são considerados no contexto daquela relação condominial como pertenças ou como acessórios, aí eu vou ter que ver como é que aquilo está discriminado, aqueles bens poderão ou não integrar a relação jurídica principal. Vamos lembrar o seguinte, as pertenças, como regra, são aqueles bens que, embora estejam servindo ao bem principal, eles não são incorporados fisicamente ao bem principal. Eles estão servindo ao bem principal, mas eles são bens que podem ser removidos a qualquer tempo sem nenhuma alteração substancial do bem principal. A pertença, por isso, que seria, por exemplo, a mobília de uma casa, ela não é um bem que acompanhe automaticamente o principal. Então, os negócios jurídicos que envolvem o bem principal não atrelam as pertenças se assim não se estiver convencionado.
Se as partes não convencionarem que as pertenças acompanharão o bem principal, aquela história da porteira fechada, do bem mobiliado, se isso não constou, então a ideia seria extingue-se o condomínio sobre o bem principal, que seria o imóvel, e as pertenças seriam removidas desse bem e permaneceriam em condomínio. Agora, Sandra, é possível que eu, que sou condômino do bem principal e sou condômino das pertenças, queira requerer a extinção do condomínio sobre o todo, imóvel mais pertenças? É possível. Como o meu direito de condômino permite a extinção do condomínio sobre qualquer bem comum, isso pode ser. Mas eu vou ter que manifestar expressamente, tá? É isso que eu quero dizer. Você vai ter que deixar claro que o seu direito está sendo exercido sobre o imóvel e sobre todas as pertenças que guarneçam o imóvel e que se encontrem em estado de condomínio. Você vai ter que deixar claro, porque no silêncio a pertença não acompanha, como regra, o principal. No silêncio, a pertença não acompanha, como regra, o principal. Então, nesse caso, se eu não exercer esse direito de divisão de maneira expressa sobre o todo, pode ser que aconteça lá na frente exatamente essa dúvida. Ah, mas o que está sendo extinto é o condomínio sobre o imóvel, é ele que vai ser levado à venda, e os bens que o guarnecem devem ser removidos para permanecerem em estado condominial. Beleza? Então eu tenho que entender aí o papel desses mobiliários dentro do contexto. Existem alguns bens móveis, Sandra, que são considerados acessórios porque integram fisicamente o bem principal. Móveis planejados, alguns equipamentos que são instalados fisicamente no bem principal e cuja remoção produzem alguma alteração na substância da coisa. E aí não é mero mobiliário que torna útil, mas elemento integrante. Quando há um elemento integrante, aí eu preciso considerar. Em uma fazenda, então, na fazenda é bem interessante isso, porque eu posso ter máquinas, eu posso ter equipamentos, eu posso ter tratores, eu posso ter semeadeiras, eu posso ter colheitadeiras, eu posso ter a própria mobília que integra as áreas de habitação dessa fazenda, e a maior parte desses bens são pertenças. Estão ali tornando mais útil o uso do bem principal, que é a fazenda, mas são bens que são separáveis sem que isso afete a substância do bem principal. Então, se existe um estado de condomínio indiviso sobre tudo, porteira fechada, é importante que ao exercer o meu direito de dissolução do condomínio, o meu direito de extinção do condomínio, que eu expressamente requeira, por segurança, que eu quero extinguir o condomínio sobre o corpo todo, incluindo bem principal e pertenças que guarnecem. Ou seja, eu quero extinguir a minha situação condominial sobre a fazenda, não apenas o imóvel, mas também todos os bens em condomínio que guarnecem essa fazenda. Para que não haja dúvida depois sobre o objeto dessa dissolução, por causa da regra geral de que a pertença, em regra, não acompanha o bem principal. Marcelo traz uma questão aqui interessante. Na locação, a preferência precisa estar averbada. Beleza, Marcelo, é isso aí. Na locação, o interessante da locação é que o efeito do direito de preferência ele depende da diligência que eu, locatário, tive com o contrato. Explico. Eu sou locatário. Peguei aquele contrato de locação. Por lei, eu tenho direito de preferência. Se o bem for vendido no curso da relação contratual, o locador deverá me ofertar primeiro, em igualdade de condições, para que eu possa exercitar o meu direito de preferência. Se eu não averbei o meu contrato de locação, eu não levei esse contrato à matrícula do imóvel, eu tenho o direito de preferência. Tá certo, Marcelo? Eu tenho. Eu tenho o direito de preferência. Mas esse meu direito de preferência será de natureza obrigacional, oponível entre as partes do contrato, e não de natureza real, que teria oponibilidade erga omnes.
Então, o que acontece, Marcelo, é que se o locador vender para o terceiro e o meu contrato não está averbado, eu não tenho contra o terceiro a adjudicação compulsória. Eu não tenho contra o terceiro a ação para anular a venda a ele e adjudicar a coisa para mim. Por quê? Porque como meu contrato não estava averbado, ele não era oponível ao terceiro que adquiriu. Mesmo que esse terceiro soubesse da existência do contrato de locação, essa existência, essa prova dessa existência, ela seria uma prova muito subjetiva, porque você teria que partir de discussões de ordem meramente pessoal, e isso poderia resultar, no máximo, em perdas e danos. Então, nesse caso, a cláusula de preferência ela se converteria em um direito indenizatório. Olha, eu não tenho oponibilidade ao terceiro, eu não vou poder adjudicar compulsoriamente, o que eu vou poder é brigar pelos meus prejuízos por não ter podido exercer tempestivamente a preferência. Eu vou ter que discutir perdas e danos, mas não a aquisição da coisa em si. A aquisição da coisa em si, ela não seria oponível ao terceiro adquirente. Homero, perfeito, vale o mesmo para a cláusula de vigência. Tanto a cláusula de vigência quanto a cláusula de preferência. Aliás, não precisa nem ser cláusula de preferência, tá? É o direito de preferência. Tanto a cláusula de vigência, que é uma cláusula expressa no contrato, quanto o direito de preferência na locação, só vão ter oponibilidade ao terceiro se tiverem sido averbadas na matrícula do imóvel. Então é aquele negócio, eu estou comprando um ponto comercial, estou pagando a luvas para obter um ponto comercial estratégico. Peguei aquele ponto comercial, montei o meu negócio, investi ali, trabalhei pesado para que aquele ponto se tornasse um ponto lucrativo, mas não tive a preocupação de averbar o contrato de locação na matrícula. O imóvel veio a ser vendido a terceiros. Primeira hipótese, não me foi dada preferência. Eu queria ter podido exercer a preferência, mas não me foi dada preferência. Eu não vou ter adjudicação compulsória. Eu vou ter que brigar com o locador pelos prejuízos que eu tive por ter investido ali e não ter podido permanecer no imóvel. Porque o comprador foi lá, denunciou o contrato e me tirou. Segundo, se eu tivesse a cláusula de vigência averbada, eu teria o direito de, mesmo não comprando o bem em direito de preferência, de permanecer exercendo a minha relação locatícia em face do terceiro. Permanecer exercendo por todo o prazo convencionado e mesmo por ações renovatórias, eu poderia continuar ali, exercendo a minha posição no ponto. Com a cláusula de vigência, eu poderia fazer o meu direito à alocação permanecer. Mas se eu não averbei esse contrato, eu não garanti essa cláusula de vigência lá, eu não só não vou ter a preferência oponível a terceiros, como eu não vou ter a vigência do meu contrato oponível a terceiro. O comprador pode simplesmente me notificar para que eu desocupe e eu perdi o meu ponto comercial, eu perdi a minha operação e, repito, eu vou ter que discutir isso sob o plano meramente indenizatório com o locador que desrespeitou a nossa relação contratual. Ah, mas não estava averbado, eu posso ainda assim discutir perdas e danos? Perdas e danos sim. Por quê? Porque o direito de preferência na relação locatícia ele existe independentemente da averbação. Só que sem a averbação, ela só tem efeito entre as partes, meramente obrigacional. E com a averbação eu consigo opor a terceiros. Não, Homero, entendi perfeitamente. Tanto o direito de preferência quanto a cláusula de vigência, se averbados, vão ser oponíveis a terceiros. Se não averbados, só vão ter efeito indenizatório numa discussão de perdas e danos entre as partes. E aqui entra um outro ponto importante que eu queria destacar com vocês. Que ainda tem um outro detalhe que é o seguinte. Coloquei uma cláusula de preferência no meu contrato. Ela não tem eficácia contra terceiros. Não é uma das hipóteses que a lei assegura a eficácia real. Não é uma das hipóteses que eu posso registrar no registro imobiliário ou em outro registro e que eu possa, portanto, exercer depois a adjudicação compulsória. É um direito de preferência meramente obrigacional que eu coloquei no meu contrato. Caso da franquia, por exemplo. Coloquei no meu contrato um direito de preferência entre franqueador e franqueado, mas que não é um contrato oponível a terceiros. Aquela cláusula de preferência, se quebrada, vai gerar, como eu disse,
uma questão indenizatória. Não vai gerar uma adjudicação compulsória, mas vai gerar uma questão indenizatória. Qual o valor dessa indenização? Se eu quiser que essa cláusula de preferência seja estratégica, eu preciso estabelecer nesse contrato, preferencialmente, uma cláusula penal compensatória, que é para eu dar liquidez à eventual inobservância desse direito de preferência. Olha, se você inobservar o direito de preferência e vender a um terceiro de boa-fé, esse terceiro vai se tornar o dono do negócio. Porém, você vai ter que me indenizar por ter me preterido a oportunidade. E aí, essa indenização, ao invés de eu ter que ir para o judiciário para liquidar esse dano, eu posso colocar no contrato, junto com a cláusula de preferência, uma cláusula penal compensatória pela hipótese de inobservância desse direito. Algo que já me dê liquidez e, dependendo da forma como eu instrumentalizei esse contrato, já me confira um título executivo extrajudicial. Então eu digo, olha, se você desrespeitar o meu direito de preferência, você vai me pagar R$20 mil a título de perdas e danos, como mínimo indenizatório pela inobservância do meu direito de preferência. E aí eu vou ter liquidez e vou ter exigibilidade imediata contra aquele que desrespeitou. Essa cláusula penal compensatória ela vai ter um duplo efeito, porque o primeiro efeito é inibir. Vai tornar mais difícil que a outra parte descumpra esse combinado, que deixe de me oportunizar a preferência, porque vai ter o temor de que aquela cláusula penal seja de imediato imputável ao seu patrimônio. E segundo, mesmo que a oportunidade seja tão boa que ainda assim a outra parte desrespeite o direito de preferência, eu vou ter pelo menos liquidez e exigibilidade para haver o ressarcimento do meu dano. Eu não vou precisar ficar num processo moroso de apuração de perdas e danos que às vezes são intangíveis, são difíceis de você efetivamente liquidar. Às vezes tem bens ali de difícil apuração, né? Tem coisas que são de liquidação muito controvertida, variável, tem intangíveis do negócio que estão envolvidos àquele ponto comercial que às vezes são difíceis de fazer uma avaliação precisa. Então, fazer uma cláusula de preferência, quando ela não tem oponibilidade contra terceiros, quando ela não possibilita a adjudicação compulsória, vir acompanhada de uma cláusula penal compensatória é interessante. Posso botar a cláusula penal compensatória mesmo nos casos em que caiba a adjudicação compulsória? Posso, porque isso cria para o credor, aquele que tinha o direito de preferência e que foi desrespeitado, uma alternativa. E aí ele pode escolher se ele quer exercer a adjudicação compulsória e adquirir a coisa, ou se ele prefere exercer, por meio da indenização, a resolução da operação. Se ele prefere, por meio de perdas e danos, resolver a questão. Então é possível que eu tenha como alternativa à adjudicação compulsória a opção por uma cláusula penal compensatória, convertendo aquele direito em perdas e danos à escolha do credor, daquele que teve o seu direito desrespeitado. Então veja quanta coisa o direito de preferência pode ensejar. E repito, o direito de preferência ele não está adstrito a operações de compra e venda, nem é exclusivo de operações imobiliárias, embora seja mais frequente nesse tipo de operação. Eu posso ter o direito de preferência introduzido em diversos negócios diferentes, desde que eu faça uma cláusula específica para isso. Nas hipóteses em que isso já está previsto em lei, beleza, eu não preciso ter a cláusula, a lei já assegura. Nas hipóteses em que não existe essa previsão legal, nada impede que as partes, todavia, no âmbito da sua liberdade contratual, convencionem esse direito de preferência e introduzam essa cláusula estrategicamente, definindo ali de que maneira essa cláusula deverá ser futuramente exercida. Lembrando que, não sendo hipótese de cláusula de preferência que tem oponibilidade a terceiros, a questão ficará apenas entre as partes e, se desrespeitado, se converterá em perdas e danos. Perfeito? Beleza? Maravilha! Então batemos aqui o horário tradicional da nossa live, né, de em torno aí de 45 minutos a 1 hora. Batemos aqui a 1 hora. Espero que esse conteúdo já tenha ajudado você a compreender um pouco mais os contornos do direito de preferência, separando aí o direito de preferência que tem eficácia real, que tem oponibilidade erga omnes,
do direito de preferência, que tem apenas a eficácia entre as partes, que é apenas uma obrigação entre as partes, cujo descumprimento resulta numa responsabilidade civil para com aquele que se obrigou e não para com o terceiro que não assumiu nenhuma obrigação. Vou fechar aqui chamando a atenção de vocês para algumas situações em que o direito de preferência confere essa força real, tá? Algumas hipóteses em que o direito de preferência possibilita a ação de adjudicação compulsória oponível a terceiros. Compra e venda de coisa indivisa, né, entre condôminos, artigo 504. Então, se eu estou comprando cota-parte de um bem indivisível, tenho que saber que os outros condôminos da coisa têm um direito de preferência que é oponível a mim também. Não apenas ao outro condômino que está vendendo, mas também a mim, terceiro comprador. Direito de preferência em contratos de locação de imóveis urbanos, desde que o contrato se encontre averbado na matrícula do imóvel no momento daquela alienação. Então, se no momento em que eu estou comprando um imóvel existe ali a averbação de uma locação vigente, aquele locatário tem um direito de preferência oponível a mim, terceiro adquirente. Então eu tenho que ter o cuidado de saber se esse direito de preferência foi oportunizado e se de fato caducou, ou seja, se aquele que tinha o direito de preferência, aquele locatário, notificado a exercer o seu direito, deixou de fazê-lo ou recusou. Né? Isso é que tornaria a minha aquisição segura. Arrendamento rural. Se aquele contrato de arrendamento rural encontra-se também ali averbado, eu tenho a oponibilidade desse contrato de arrendamento rural a terceiros. Então ali também existe um direito oponível a terceiro com possibilidade do exercício de adjudicação compulsória. Direito de superfície. Direito de superfície. No direito de superfície, superficiário tem o direito de preferência em relação ao proprietário proprietário fundeiro, né, o proprietário da terra onde se concedeu o direito de superfície. Então existe entre eles um direito de preferência. O superficiário está vendendo a propriedade superficiária, eu tenho que saber que o proprietário fundeiro tem um direito de preferência com oponibilidade erga omnes, e vice-versa. Se o proprietário fundeiro está vendendo a propriedade e existe sobre ela um direito de superfície, eu tenho que saber, porque está previsto em lei, é oponível erga omnes, que aquele superficiário tem um direito que, se não respeitado, gerará para ele o direito à adjudicação compulsória. Direito de laje. No direito de laje, eu também devo saber que entre os coproprietários da propriedade, daquela edificação, quem tem direito de laje e direito ao solo tem entre si relação de preferência que pode ser oponível a terceiros se desrespeitado. Por quê? Porque também consta do registro imobiliário. Então vocês vão observar que o direito de preferência oponível a terceiros, ele possui duas características: previsão legal e oponibilidade registral. Ele está previsto em lei e ele possui uma oponibilidade a partir de uma situação que é identificável pelo terceiro, que o terceiro tem a possibilidade de previamente identificar a partir de uma situação registral. Essas são duas características comuns ao direito de preferência, que é oponível a terceiros e que viabiliza a adjudicação compulsória. Direito de preferência, que é apenas previsto contratualmente, que tem ali uma vinculação apenas entre as partes, que não tem previsão legal ou até tem previsão legal, mas não tem a oponibilidade registral, esse direito de preferência ele tem uma consequência que se limita à apuração das perdas e danos, não conferindo ali o direito de sequela e a adjudicação compulsória. Fechado? Então, encerramos assim a nossa live de segunda-feira, começando o direito, para falar aí um pouco sobre o direito de preferência nas suas diversas possibilidades de aplicação. Quarta-feira, nós temos o nosso encontro na live consultoria.com. A gente está há 2 semanas sem ter a live consultoria.com, uma por conta do curso especialista em contratos e porque semana passada eu dei uma aula aberta no mesmo horário do consultoria.com, mas esta semana
a gente vai ter a live normal do consultoria.com, então separem aí as suas dúvidas, venham para a live de quarta-feira às 19 horas, tragam a sua dúvida e eu vou te convidar a participar da minha live, trazendo a sua dúvida para a gente debater juntos, tá certo? Um abraço, excelente semana a todos, nos vemos na quarta-feira. Até lá.